E a gente gosta muito do lema do movimento zapatista, que diz por um mundo onde caibam muitos mundos. A gente acredita que não há democracia enquanto isso, um mundo que caiba muitos mundos não for possível. Sim, e o tema da Casa Poéticas Negras esse ano é o tema que declara democracia é território. E para nos ajudar a entender o que isso implica, a gente vai agora para a próxima mesa com o tema Não existe democracia sem poder popular. Democracia, mobilização popular e a luta contínua pela efetivação de direitos. E para compor essa mesa, eu vou chamar agora Nádia Acauan Tupinambá, desculpa, Clara Caioá e com mediação de Joyce Maria Rodrigues. Boa conversa, gente. Podemos? Então, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde, principalmente com Nádia e Clara. Eu sou a Joyce, vou fazer a mediação da mesa hoje. E, para me ajudar, eu trouxe minha colinha, então já peço licença. Acho que tem uma pergunta que eu gostaria de já nortear, acho que essa pergunta vai nortear um pouco. E quando eu pensei nessa pergunta, eu acho que existe uma esperança que, ao término da conversa de hoje, a gente consiga repensar o que é a democracia do Brasil. Então, o que faz uma democracia existir de verdade? Então, acho que essa pergunta foi norteando e, principalmente, ela traz o protagonismo do poder popular e dos movimentos sociais. Então, vamos lá. Talvez, ao final dessa mesa, a resposta seja diferente daquela com a qual cada um de vocês chegaram. Meu nome é Joyce, como eu já disse, eu já primeiramente também gostaria de agradecer a oportunidade, né, de trazer Nádia e Clara, de trazer esse debate a Casas Poéticas e principalmente nesse espaço que é o espaço da Flip. Estamos aqui em uma grande festa que celebra a literatura e as diferentes formas de produzir conhecimento. Também é reconhecer que a disputa pela democracia passa pelas essas narrativas. Quem conta a história de um povo também influencia quais direitos lhe são reconhecidos. Por isso, hoje queremos ouvir essas histórias a partir das vozes de Clara e Nádia. Acho que também eu queria reafirmar que Próspera, quando traz essa discussão, ela traz essa discussão porque ela entende e reconhece a importância dos movimentos sociais e dos povos indígenas, né, enquanto protagonistas também da luta por autonomia dos seus territórios. É justamente por isso que Próspera fortalece organizações territorializadas. E não significa apenas apoiar projetos, significa também reconhecer que a autonomia dos povos sobre os seus territórios é a condição para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática. Sendo assim, eu apresento inicialmente a Clara, liderança indígena, rezadora, defensora dos saberes tradicionais do povo Kaiowá, nascida na retomada Pacuruti, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Cresceu acompanhando a luta pela recuperação do seu território tradicional e hoje atua na restauração de nascentes, na recomposição do cerrado e no fortalecimento do bem-viver Kaiowá. Fique à vontade, Clara, para fazer sua apresentação também por si. Baixapá, primeiramente, né, na minha língua. Boa tarde a todos e todas guerreiras, porque nós somos todas guerreiras aqui. E, antes de tudo, eu vou fazer o meu canto, a minha reza, que esse meu canto, a minha reza, né, que me fortalece, que me dá coragem, que me trouxe até aqui também
Antes de eu cantar, eu quero agradecer, né, a Joyce, as pessoas que me trouxeram. E, eu primeiramente queria falar que eu não sou bem português, algumas palavras difíceis para mim, mas eu sou ser ativista, eu fiz um curso em Brasília e eu passei. Vocês falam a fé, né? Então, eu tenho muita fé. Na minha língua, a gente fala Jerovia. Então, eu queria agradecer muito, né? Através disso, eu estou aqui. E eu sou uma liderança mulher Guarani Kaiowá. Eu tenho sangue de Guarani Kaiowá. E eu estou numa luta, né? E, e esse meu canto, trouxe aqui, eu trago aqui nesta tarde. E eu vou fazer um canto e para que possa sair bem a nossa reunião, a nossa fala, né? Aramira orero jero Aramira orero jero Aramira orero jero orero jero Aramira orero jero Aramira orero jero Aramira orero jero orero jero ah 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 Aramira orero jero Aramira orero jero Aramira orero jero orero jero ah 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 Obrigada, Clara. Agora, a Nádia Kaiowá, educadora, artesã, mulher medicina e uma das principais lideranças do povo Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia. Também integra, né, a Teia dos Povos como liderança e recentemente recebeu da Universidade Federal da Bahia o título de Notório Saber, em reconhecimento à importância de seus conhecimentos ancestrais. Fique à vontade, Nádia, para fazer sua apresentação e seu canto. Posso acender o cachimbo? Vai perguntar, né?
Eneka Aruca, Opaiandê. Boa tarde a todos e todas. Já fui apresentada em partes, porque a gente não é só isso no papel, a gente é muito mais. Não é não, Clara? Mas, resumidamente, essa apresentação que ela fez sobre o que eu faço. Para além disso, eu sou uma das mulheres medicinas do povo Tupinambá e trabalho com essas manipulações das ervas, dos cuidados do sagrado feminino, orientações com as ervas antes, durante e depois do parto e algumas cerimônias com as medicinas da floresta. Então, preparo rapé, preparo algumas coisas que ajudam aí algumas pessoas. Está com a mente meio voando assim, para aterrar um pouquinho, né? Chegar assim na terra. É esses cuidados que a gente faz. Então, gratidão por esse convite, gratidão vocês que estão aqui, que vão aturar a gente, e principalmente a Joyce, que fez essa movimentação para chegar aqui, o Bruno, que foi meu acompanhante, até aqui, de Ilhéus até aqui, e daqui até Florianópolis. Então, agradecer até dos povos, né? Que até dos povos acho que é essa articulação que leva a gente para lugares ímpares. E, para mim, é uma honra fazer parte desse conselho da Teia dos Povos. Então, agradecido e vou fazer essa oração para chamar nossos encantados. Nhasi, nhande, nhasi, moi dia tava, tumpa eu por assim, isapé tava, nhasi, nhande, nhasi, moi dia tava, tumpa eu por assim, isapé tava, tumpa eu por assim, isapé tava. Tumpa venha nauê, tumpa, tumpa, venha nauê, tumpa, tumpa, anauê, cotaba, mamão e cotupã, anauê, tumpa, tumpa, venha nauê, tumpa, tumpa, peia nauê, tumpa, tumpa, anauê, coanã, mamamô e cotupã, anauê, tumpa, tumpa, peia nauê, tumpa, tumpa, peia nauê, tumpa, tumpa, anauê, cotava, mamão e cotupã, anauê, tumpa, tumpa, venha anauê, tumpa, tumpa, venha anauê, tumpa, tumpa, anauê, coanã, mamamô e cotupã, anauê, tumpa. Aiente, Cuicatu. Então, vamos à nossa primeira pergunta. A gente pensou em algumas perguntas para nortear a conversa e, quando tiver faltando mais ou menos uns 20 minutos, a gente abre para a plateia, se alguém quiser também fazer alguma pergunta, tá bom? Então, vamos lá.
Para quem ainda não conhece sobre os territórios Guarani Kaiowá, vou fazer outra. Ah, vamos trocar. Para quem que ainda não conhece a história do povo Tupinambá e do povo Guarani Kaiowá, a gente acho que poderia começar com vocês contando, então, a história dos seus territórios e, principalmente, pensar quais são os direitos, né, que continuam sendo desrespeitados e deslegitimados dentro de seus territórios e por que que ainda é preciso lutar. Fica à vontade, Clara, se você quiser começar, depois a gente já passa para a Nádia. Eu vou começar contando, primeiramente, a minha história, depois a história da meu território. Eu sou uma mulher que sou criada dentro do mato e eu não entendia qual é a importância da gente falar, a gente mulher, procurar entender os direitos de uma mulher, os nossos direitos. Eu sou criada dentro de uma cultura, da minha tradicionalidade, que eu chegava até a ter medo de falar aquilo que, ou às vezes de lutar pelo meu direito, direito do meu povo, da minha, tudo, do meu território. Até mesmo eu tinha medo de cantar em público, porque quando a gente, mulher, cria coragem para levar para o mundo aquilo que nós somos originária, porque todos nós, mulheres, somos originárias da terra. A terra é o nosso corpo. A terra é o nosso corpo, nossa casa, a nossa saúde, nossa vida. Tudo. Então, quando eu perdi a minha mãe para o envenenamento, que lá no Mato Grosso do Sul, é muito, que ela pegou uma doença, levou a óbito. Então, que naquele momento eu criei coragem. Falei assim, não, eu vou lutar agora para salvar a humanidade do meu povo, seja mulheres de raça, independente de raça e de cor. Porque nós lutamos para viver uma vida melhor. Uma vida com a mente saudável, com a mente de saúde mental, se alimentar bem, viver bem. E se deliciar da natureza. Porque eu penso isso, eu vivo isso, que a minha voz, eu trago aqui a minha experiência que eu tenho, né? E até o momento, até hoje, nós mulheres, eu tenho percebido muito nas minhas viagens, nas pesquisas, ainda sofremos muitos, como é que fala assim, machismo. Eu escutei agora há pouco falando sobre intolerância religiosa. Como eu já disse agora há pouco, eu não sou muito bem em português, não sou estudada, tenho quintas séries. Quintas séries eu fiz porque a minha mãe mandava eu ir na marra para a escola. Eu fiz a quinta série e é muito longe a distância, não terminei então, enfim, não terminei, não sou estudada. Mas eu tenho um sonho de estudar e agora terminar meu estudo, porque
E eu creio que como mulher como eu fui no passado, ainda existe hoje. Tem muitas mulheres que ainda votam por votar. Ainda tem essa realidade. Ah, vou votar porque para valer o meu documento, meu título, ou seja, meu título eleitoral, não entende por que é a importância da votação. Que a votação ele é muito importante. Não é assim de qualquer maneira. É a decisão muito séria do nosso futuro. Exemplo, né? E a reza é a minha tradição, a minha cultura, que eu penso e tem que continuar. Temos direitos iguais para rezar, cantar, em todo lugar. E não devemos isso sofrer, né? Por isso, eu penso isso. E o meu território, Pacuriti, fica na região, município de Dourados, Mato Grosso do Sul. É um pedacinho de terra até o Rio Dourado, que o povo Kaiowá, Guarani, da minha etnia, luta para a devolução da nossa terra por causa a importância do reflorestamento, para a proteção da nascente, para que possam os bichos do mato voltem, né, para a área. Isso inclui para a saúde mental das crianças que vão crescer. Porque hoje nós já estamos na vida e nos anos que nós já alcançamos, mas tem o futuro das crianças. Que a minha região é muito importante. Eu penso não em mim, eu penso nas crianças, no futuro. Porque, primeiramente, eu estou com um projetinho lá, ensinando as crianças qual é a importância da sua cultura, da sua tradicional, da tradição. Os alimentos. Eu tenho um exemplo, meu netinho, eu sou vó já, de 1 ano e 3 meses. Se eu levar ele para a cidade para morar, ele não vai se adaptar. Porque ele está crescendo dentro da cultura que ele come o mandioca, o pirecai, da nossa tradição. Como eu. Eu viajo muito, mas eu me cuido muito nos meus alimentos, porque nem todos os alimentos que o meu estômago vai aceitar. Não porque eu não gosto e não sou curiosa de aprender, eu gosto muito de todas as comidas que eu viajo, mas é a minha cultura, é a minha cultura mesmo. Um dia, às vezes, eu como arroz, o outro dia é a minha comida. E esse, para mim, é uma saúde. Então, o Pacuriti, o meu território, é uma terra nua. Precisa de muito reflorestamento para a proteção da nascente. E, e fora disso, eu sofro muito ainda. Tem lugares que eu sou aceita, tem lugares que não sou aceita, né? Por forma da minha luta, né? Mas o que me dá coragem é a minha reza e a luta pelo bem viver da minha comunidade, de pessoas. Eu penso que todos nós temos que viver bem. Então, é isso, né? Que eu penso, eu trago aqui nessa mesa, né? Porque a saúde mental, para mim, ela é muito importante. Que a saúde mental, ela inclui com tudo, com a natureza, com os alimentos, tudo.
Então é isso. Quando eu fui convidada, né, eu fiquei tão emocionada. Falei assim, puxa, eu vou estar na Flip. Aí eu fiquei assim, ensaiando, né? O que que eu vou falar? O que que eu vou falar? Com medo de errar o português, né? Porque geralmente quando eu viajo, eu tenho jovem, né, que viaja comigo, que são estudados, que traduz, né? Palavra difícil para mim, né? Aí eu falei assim, mas está dando certo, graças ao Nhanderu. Então é isso, né? O meu território fica na Pacuriti, município de Dourados, a Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. É uma retomada. Retomada, quando fala, não fala só do território. Fala da tradição, fala da cultura, da educação, da saúde, tudo. Porque tem muitos que precisa de tudo isso, da retomada, né? Então é isso. Obrigada, Clara. E não fique preocupada, a gente está aqui para te ouvir e tudo que você trouxe é muito valioso. Nádia, conta pra gente da sua história e do seu território. Alô, alô, não está saindo. Alô. Então, Clara, todo mundo fica nervoso quando vai falar em algum lugar. Mesmo quem fala muito bem português. Tá ótimo. Bem, de novo, Necaruca, Paiandê. Vocês podem falar, é Necaruca. Necaruca. E assim como ela também, eu fiquei pensando, nossa, o que que eu vou falar na Flip? Aí depois eu vi o tema, né? E o Bruno mandou o tema para mim. E aí eu falei, fica mais fácil falar dessa luta popular, claro. Eu sou a mais velha da minha mãe e sou a única bruxinha que seguiu os caminhos dela. É sempre assim, nem todo mundo da família vai seguir os caminhos das mães, né? Nossas mães são nossas matriarcas. Então, eu quero, antes de tudo, honrar todas as mulheres que vêm antes de mim, né? Minhas bisas, minhas tataras, minhas avós e a minha mãe, que ainda, com 86 anos, ainda é a pessoa que eu me recolho quando eu preciso dos cuidados, quando eu preciso dos conselhos. É muito diferente do tempo que eu vivi na adolescência e na juventude, para ver o que está acontecendo hoje, que meu avô já falava, vai acontecer isso, 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 vocês vão ver. E eu estou vendo, né, como é difícil as relações hoje familiares, principalmente na juventude e nas adolescências. Então, eu sou aquela que ainda ajoelho para dar a benção à minha mãe, eu sou aquela que dou boa noite, mas dou a benção antes, vou dormir, tomo a benção à minha mãe. Então, assim, a gente tem esse respeito pelas nossas matriarcas. E eu vejo que até os adultos da minha idade não fazem mais isso. Mas quando a gente fala de tradição, quando a gente fala de costumes e hábitos, né, essa retomada, ela vem com tudo isso junto. Então, eu sou do sul da Bahia, eu sou território indígena Tupinambá de Olivença. Meu território tem 47 mil hectares, 366 hectares. E nós não estamos no território retomado. Nosso território ancestral sempre tivemos lá. Porém, nós tivemos que fazer várias retomadas dentro do território, porque é uma área como Paraty, como Porto Seguro, como Itacaré, quem nunca viu, é lugar de praia, é lugar, né? É os paraísos que as pessoas que têm dinheiro vai lá visitar e passar férias. Então é onde a gente mora, onde as pessoas passam férias. Só que muitos vão para destruir. E a gente foi fazer retomadas das áreas que estavam com fazendeiros. Nós enfrentamos 100 anos de guerra civil contra os militares na região. Nosso território foi demarcado em 1926 pelo Ministério da Guerra. Esse relatório foi engavetado. Na época, era um conde, um marquês,
o Marquês Góes Calmon, ele fez essa demarcação na época, pensando que os povos que estavam ali poderiam ter esse lugar protegido. Ele pensou tudo direitinho, mas aí veio aquela família, quem lembra falar do Cabeça Branca, Antônio Carlos Magalhães, Antônio Malvadeza, aquele ali, aquela família herda desde essa época da coroa. Então, eles chegaram e engavetaram esse documento e nunca foi demarcado o território. Então, de lá para cá, a gente começou os enfrentamentos e, num período, e aí, infelizmente, no governo de Dilma, nós começamos a fazer muitas retomadas, porque a gente vai a Brasília para pedir a carta declaratória. Não que a gente precise do documento do Estado. Quem faz demarcação somos nós. Autodemarcação sempre. Nós estamos aqui, nascemos aqui, esse território é ancestral. Ele é inviolável pela lei, pela Constituição. Porém, quando a gente começa a fazer retomadas, aí Dilma manda os soldadinhos, os bonequinhos de verde. E foram para lá e instalaram a GLO. Essa garantia da lei da ordem, que foi implementada na ditadura militar, foi feita dentro do nosso território para nos barrar diante das retomadas, diante do enfrentamento pela luta, né, pela terra, pelo território. Só que não deu certo, mais uma vez. Nós enfrentamos 100 anos de lutas, depois dessa demarcação, da falsa demarcação que não aconteceu, e a gente faz esse enfrentamento no governo Dilma. Ela mandou a Força Nacional, ela mandou tudo que você imaginar de milícias para expulsar nós do território. E a gente enfrentou e expulsamos todos eles. Por final, mandou 780 soldados e também eles ficaram uns dias e foram embora. Mas as bases militares que eles colocaram, foram 4 bases dentro do território, quando eles saíram, a gente descobriu que tinha corpos estendidos lá, enterrados lá. Ou seja, nessa época, que foi 2011, entre 2008, 2009 até 2011, 37 lideranças visivelmente foram abatidas, fora esses que a gente não sabe por onde eles enterraram. Isso é uma coisa recente. A gente está falando de uma lei que foi implementada na ditadura militar, e isso acontece hoje no dia a dia, infelizmente. Está acontecendo agora no território Pataxó. E o ano passado, na COP, em setembro, não, outubro, a COP foi outubro ou novembro, nem lembro mais. Novembro, acho que no dia, não sei se 25, 23, 25, aí teve a demarcação do nosso território. Mas foi um enfrentamento que nós fizemos, inclusive na COP. Diante das pessoas que assinavam relatórios que estavam lá, a gente tem que falar olho no olho. E aí os 2 territórios que foram demarcados foi Tupinambá de Olivença, nosso território, e o território da Barra do Caí, Pataxó, lá do extremo sul. Demarcou? Está tudo bem? Não. Porque ainda falta documento físico. Por enquanto está palavreado. Mas o GT já desceu, porque a gente já fez outra pressão, já fomos para Brasília de novo, Cacique Ramon, Cacique Babal, já foram para Brasília e já organizaram para se começar ainda esse ano. Qual é o problema? Ano eleitoral. Se a bancada ruralista aprovar, ganhar aquela galera toda que está aí para se entrar, acabou o território, porque eles vão aprovar o marco temporal. E essa lei, que é vigente, ela vai permitir o garimpo, ela vai permitir o desmatamento, ela vai permitir tudo que a gente luta contra. Permitir na legalidade, porque eles fazem isso, estão ilegal. Mas se na política acontecer um revertério de novo, o desprogresso, o antiprogresso, o anticristo, se chegar essas pessoas de novo, isso vai acontecer. Nosso território sofre ameaças, sim. Então, nós fizemos, nessa época, que Dilma mandou a GLO, 390 retomadas. 390 fazendeiros foram escorraçados de lá. Qual é o problema de tudo isso? A população vem contra a gente.
E aí começa, os Tupinambá, ladrões de terra, os Tupinambá estão roubando as terras dos fazendeiros, dos pequenos agricultores. Gente, quem é pequeno agricultor que tem uma fazenda com vários funcionários? Aquilo estava sendo lugar do tráfico, estava sendo lugar das pessoas se esconderem, estava sendo esconderijo. E a gente fez uma limpa. 390 retomadas, 390 fazendas hoje estão sob nosso domínio. E aí nós tínhamos mais de 90% do território autodemarcado. Não tinha como ele não demarcar. Então, não foi que o governo é bonzinho. Ele fez o que tinha que fazer. A gente sabe da pressão que ele sofre, mas ele fez o que tinha que fazer, eu ia ficar muito feio para ele. Porque a autodemarcação não se espera governo. A autodemarcação quem faz somos nós. Esse momento da demarcação foi um momento bonito, celebramos, tudo mais. Mas estamos ainda aguardando esse documento físico. Eu moro numa retomada, uma dessas retomadas, dentro do território, que é o Detucum, que faz 20 anos agora, no dia 8 de outubro. Essa retomada, ela só tinha uma parte de capoeira e umas casas, tipo casa de engenho, do senhor do engenho. Descobrimos que esse lugar que nós estamos pertenceu à avó do cacique Ramon. Assim como tantas outras foram usurpadas, tomadas, retiradas. As águas do nosso território são consideradas águas milagrosas. Aí você entende por que não queriam demarcar nosso território. Em 1930, houve uma grande rebelião de um grande liderança chamado Caboclo Marcelino. Ele lutou para não fazer a ponte que liga Ilhéus a Olivença, que é o nosso território. Ele foi torturado, ele foi perseguido, ele foi levado pelas polícias. No final de tudo, ele foi chamado pela política para ser um aliado deles. E ele se negou. E aí o que fizeram? Prenderam ele num dos maiores presídios do Rio de Janeiro. Levaram para lá e nunca mais a gente soube de Marcelino. Mas o Marcelino ele era um encantado vivo, porque onde ele estava, a polícia passava e não via ele se encurtava. Ele tinha um poder espiritual muito forte, uma liderança que ameaçava o governo naquela época. Depois que ele some, a gente sabe que tem uma gruta, uma pedra que ele se escondia. E a gente acredita que ele sumiu nessa pedra. Como ele encurtava, ele deve ter dado um jeito de sair desse presídio. Mas isso também fica na história, não como um mito, como uma lembrança que a gente precisa para se fortalecer espiritualmente. Marcelino, hoje, para nós, é um encantado. E encantados são todos aqueles que passam dessa vida para outra, que faz a passagem. São nossos encantados. E que pode ser o que está em volta. Pode ser uma árvore, pode ser um animal. Né? Então, o encantado invisível, aquilo que a gente não vê, mas sente. O beija-flor, tudo que se move é o encantado para a gente. Ou seja, cuidado com as formigas que vocês matam, com as baratas que vocês matam. Os mosquitos que nas palmas pode ser o encantado. Isso é muito sério para a gente, porque o encantamento faz da morte a suavidade. E eu queria dizer isso para a Clara também, porque a dor de se perder um ente querido, todo mundo passa. Mas quando a gente se fortalece espiritualmente, a gente sabe que isso é o melhor para aquela pessoa. Porque não foi eu que escolhi, não é ninguém. É o grande espírito. Só ele sabe a hora que a gente vai. Só ele sabe o momento que a gente precisa fazer a passagem. Então, por que eu vou chorar se aquele momento está sendo um momento de graça dele? Ele sai da matéria para se tornar espírito e ele se fortalece muito mais. Cada vez que um se torna encantado, nós ganhamos aliado espiritual. Porque hoje a guerra que está no mundo é uma guerra espiritual. Embora o Iraque tenha armas, embora Trump forneça arma, mas a gente tem uma guerra espiritual para acabar com o ódio, para acabar com a homofobia, para acabar com o racismo. A gente precisa desses aliados espirituais. Então, cada um que vai, seja criança, seja adulto, é um aliado espiritual que a gente ganha. E agora você tem, além dos outros, sua mãe,
como aliado espiritual. Ele nos guia, ele nos fortalece, ele não nos deixa triste, nos acompanha todo o tempo. Isso depende muito da fé, do nosso sentir. Tem gente que fala, morreu, acabou. Não acaba, a gente não se acaba, gente. Nós somos um ciclo. Como diz o Nego Bispo, nós somos começo, meio e começo. Nós somos um ciclo inacabável. A gente vai e volta. Isso é importante a gente sentir, porque a gente não pode desperdiçar cada minuto. O hoje é importante. O que eu preciso fazer para a mudança do futuro? Eu só preciso trabalhar o hoje, sentir o hoje, fazer a diferença hoje. Acabar com tudo isso que eu sei que é preconceito hoje. E aí amanhã é uma possibilidade, porque depende do que você planta hoje. Então, pensar no futuro é uma coisa muito errada, acelera o metabolismo e faz a ansiedade, que é a doença do momento. Quem é ansioso aí? Nossa. Quem é professor aí? Uhul! Salve, salve! Isso tudo é para a gente compreender que, como professor, a gente precisa direcionar muita coisa. Então, a ansiedade não faz parte. Mas o professor é o que mais está sendo consumido no momento. O professor é quem mais sofre tudo isso, porque ela é que recebe todas as demandas dos alunos. E como processar tudo isso? O professor é o psicólogo, o professor é o dentista, o professor é aquele que cuida, é que limpa. Tem criança que ainda tem que limpar a fralda, né? Então, o professor, ele é aquele múltiplo médico do cuidado, que a gente precisa cuidar deles, para que eles possam, talvez, não se estressar na sua caminhada, porque a educação faz muita diferença. Eu vendo Clara falar, e como ela se coloca, né, que ela tem 5ª série. Imagina, eu na 5ª série, eu estava com 10 anos. A diferença de oportunidades. Mas com 10 anos, eu recebi uma visita de um peruano na minha escola. Fez toda a diferença na minha vida. Ouvir aquele homem falar me fez chorar com 10 anos de idade. Só de lembrar, eu fico emocionada. E ele, quando todo mundo aplaudiu, ele falou, não quero aplauso, quero respeito com o meu povo. E todas as crianças para lá e para cá, correndo, e eu ali chorando, de lágrimas, soluçando, olhando para ele. Aí eu falei assim, minha mãe, um dia eu quero falar bonito. Eu achava que português era falar bonito. Eu vi os políticos falarem, achava aquilo, uau, que lindo, que fala bonito, né? Eu achava que falar português era falar bonito. Então, eu queria muito falar português de uma forma assim, que alguém dissesse assim, nossa, como ela fala bonito. E aí eu fui ser professora. Só que esse momento dos 10 anos mudou a minha vida completamente. Mudou meu pensar. Porque foi a época que eu mais convivi com meu avô. E meu avô comprava cordéis para me ler. Ele dizia, vem cá, minha neta, você é a mais letrada que eu tenho. Porque eu era mais velha, meus outros eram tudo pequenininho. E eu ia ler os cordéis para ele. Eu tenho uma facilidade de fazer cordel. E eu nunca me interessei em fazer escrita de cordel. Aprendi várias histórias, aprendi lições de vida com meu avô. E eu sei que eu aprendi a ler mesmo lendo os cordéis. Então, eu tenho muita gratidão pela minha infância, de ter meu avô por perto e de ter oportunidade, que é isso que vocês estão tendo agora. A oportunidade que eu tive com 10 anos. De ouvir alguém falar de verdade, que as histórias do nosso livro, infelizmente, didático, não falam. Os livros didáticos foram preparados para consumir a mente de crianças que não sabem nem o que está lendo, porque os professores não sabem interpretar para eles. E a gente tem o cuidado de interpretar livros nas escolas que a gente vai. A lei 11.645 é obrigatório nas escolas, mas quem é que aplica essa lei? Quem tem interesse?
Somos nós. Então, a gente vai e faz essa lei acontecer. Porque as escolas falam, não tenho material, não tenho não sei o quê. Eu falei, eu vou te dar fonte. O Ministério da Educação tem livros de todas as etnias do Brasil. A Secretaria do Estado da Bahia tem todos os livros didáticos das etnias. Somos 34 etnias na Bahia. Só no meu povo são 23 aldeias. No meu território. Porque tem Tupinambá no Brasil inteiro. Vocês não sabiam, né? Mas Tupinambá é o dono do Brasil. Desculpa aí, viu, Clara? É o primeiro povo de contato. É o povo que chegou, né, que é todo aquele povo que veio da colonização, encontrou quem? 5 milhões de índios. Não é assim que conta a história? 5 milhões de Tupinambá. Estava na praia quando chegaram essas caravelas malditas. Infelizmente, eles dizimaram parte desse povo. Mas nós, como sementes, brotamos. E brotamos muito mais forte, porque a terra ficou mais fértil. Muito mais fértil que hoje nós temos muitas lideranças, juventude, crianças e mulheres. E eu sou muito honrada de fazer parte dessa família Tupinambá, levando aos quatro ventos as vozes que ecoam e que fazem você ter curiosidade de conhecer quem é esse povo que está na beira de uma praia, onde a especulação imobiliária está tomando conta de toda a paisagem, e que a gente faz enfrentamento e tiramos muitos projetos do governo de lá. Se não fosse esse povo, não tinha Mata Atlântica no sul da Bahia. Se não fosse esse povo, não tinha água potável, que nós somos o único território que tem água potável ao lado do mar. Então, existe uma briga muito feia para o Estado não demarcar o território. Mas a gente conseguiu. Conseguimos, depois de 2009, o último relatório, 2025, foi demarcado nosso território. Então, a luta nossa é essa, nosso desafio, cada dia, a gente não pode cochilar. Você cochila com o olho aberto e outro fechado. Você não pode fechar a guarda. Tem que estar sempre preparado. Porque vira e mexe, o Congresso aprova leis que querem nos derrubar. E aí, é bom falar num lugar como esse, que acho que Paraty é um lugar que vem de todo lugar, né? E certamente, em várias rodas, vai ter bolsonaristas aí. Infelizmente tem. Eu ouvi a da Panela falar assim, ele não foi tão ruim. Tá bom, mas acontece que a gente precisa falar disso. A gente precisa dizer que quem aprova a direita nesse país está contra nós. Mas nós protegemos o ar que vocês respiram. Nós protegemos o território, nós protegemos a vida no planeta. Como é que vocês podem destruir um povo desse? É vergonhoso. Eu acho vergonhoso alguém abrir a boca e dizer eu votei em Bolsonaro. Gente, é um palavrão, não pode nem falar isso. Tão feio que é. E a gente precisa combater, porque o ódio foi implementado a partir daquele momento. Ele acirrou um ódio que as pessoas nem sabiam que tinham. E hoje a gente sabe, são declarados. A gente precisa ficar atento. Porque se a gente não for para as ruas, se a gente não falar com a nossa comunidade, quem é professor com a sua classe, com a família dos seus alunos, a gente tende a voltar ao regresso. E não é justo com o povo brasileiro. O povo brasileiro é hospitaleiro. O povo brasileiro merece o melhor. E nós, povos originários, merecíamos muito mais das escolas que não falam de nós. Mereciam muito mais numa educação que é retrógrada e que a gente está aí para dizer a nossa educação ela é eficaz. Tanto é que a Clara não precisa fazer nenhum doutorado, não. Ela sabe falar muito bem do território dela. Ela sabe muito bem levar a mensagem que ela precisa levar. Não é essa escrita, esse estudo que a gente quer. A gente quer leitura de mundo, que as pessoas compreendam o seu papel de protagonista aqui, agora, nesse exato momento. Então, eu queria muito que as pessoas pudessem olhar para a gente, não com olhar de piedade, mas se inspirando na força que a gente tem para manter o que a gente tem hoje. Porque não é fácil lutar por um território, lutar contra a hegemonia e, principalmente, lutar contra um governo que só faz ameaças aos territórios, cefando vidas após dias. Não é uma e nem duas.
Estamos cansados de enterrar pessoas. A gente quer viver. Viver livre, mas principalmente com a consciência que a gente está fazendo a coisa certa para a população que precisa saber de nós. E vamos ter que falar muito mais, porque ainda assim, ela me perguntou hoje, está tendo um momento melhor de vocês? Para alguns. Existe indígena que nunca foi na cidade. Existe indígena e povos que nem contam ainda no mapa. E a gente precisa estar nessa luta de frente para proteger esses também. Então, Cuecatu. Espero que vocês façam perguntas decentes para a gente. Foi dado o recado, gente. Vamos lá. Só vou pedir licença para, antes de a gente entrar nas perguntas, fazer uma última pergunta, porque eu acho que a gente está aqui com duas mulheres medicinas e acho que a gente conversou bastante sobre a importância, inclusive, para a luta para dentro e para fora do território, daquele que é o trabalho de vocês com a medicina ancestral. E aí eu vou passar para a Clara, depois passo para a Nádia e depois eu passo para a plateia fazer mais perguntas. E aí é isso, Clara. Eu queria saber que você contasse um pouco qual que é o papel da medicina ancestral para o seu povo, né? E como que você exercita e cuida do seu povo por meio dela. Bom, essa parte que eu mais gosto, as perguntas. Aí eu vou falar da minha experiência. Primeiramente, o meu território, hoje e antes, não tem atendimento da CESAI. E como nós vivemos dentro da área do Tecurapacuriti, através dos remédios tradicionais e medicinais. Por exemplo, eu tenho uma menina de 10 anos que se chama Ariane Fernandes. Devido ao enfrentamento da bala de borracha, eu fui para me ajudar os parentes no território de Dourados e a minha menina eu levei junto, então nós enfrentamos a bala de borracha lá e o bomba de gás. Desculpa, eu errei a palavra, bomba de gás. E isso causou a asma da minha menina. Eu fui fazer as perguntas, aí eu comecei a preparar o remédio medicinais. E uma vez aqui em Brasília, também eu vim participar da TL, a minha menina veio, e outras as viagens. Quando chegamos no território, atacou a enfermidade dela. Aí eu preparei os remédios que os antigos, as pessoas tradicionais, até mesmo que já se ancestralizou, e eu lembrei, eu fiz o remédio. Hoje, a minha filha, ela joga bola, ela anda de bicicleta, até ela já encostou a bombinha dela, porque receitou ela usar bombinha, que quem é asmático usa. E não só essa enfermidade que eu preparei o remédio, e toda a depressão, por exemplo. Os brancos, carai, falam depressão. A gente fala área 1. Quando eu perdi a minha mãe, hoje eu estava comentando aqui, muitas pessoas, quando perdem, no meu território, as pessoas perdem os seus entes queridos. Se não tiver cuidado com a sua saúde mental, cai na depressão, na bebedeira e tudo mais. Como eu fui curada da depressão? Tendo contato com a natureza constantemente. E o último processo, eu fui tomar banho da água do mar lá em Maranhão. Que eu voltei de lá. Hoje eu não tenho problema com bebida alcoólica. Que a maioria do Kaiowá-Guarani, do Mato Grosso do Sul, temos esse problema.
E tem mais as ervas. Eu já ouvi falar que a erva capiçã, eu falo capicidreira. Eu acho que tem dois. O meu é a capicidreira, que eu uso muito, misturado com a folha de maracujá. E tem mais do mato. É isso. O outro do mato eu não sei o nome, não sei traduzir em português. Tem várias misturas, que eu uso ele para depressão. Então, eu usei esse remédio, quase caí, mas não, eu fui curada. E esse saberes. Então, eu me considero que eu sou capaz de passar essa sabedoria, medicina, é muito importante, não só no meu território, é para o mundo. Ansiedade, por exemplo, teve um dia que eu não dormi à noite, me levaram para o hospital, porque eu tenho horror de hospital. Aí o médico disse: você tem ansiedade. O que que é isso? Eu falei, o que que é essa ansiedade? Ele explicou: você não pode dormir e tal. Ah, então eu não consegui dormir. Eu fui preparar o remédio para a ansiedade e hoje eu estou bem. Eu durmo bem. Ontem cheguei no hotel, dormi até. E esse conhecimento, ele ainda existe, ele pode e vai salvar as pessoas, os seres humanos. Qual é a importância da minha luta para a proteção da natureza? Porque eu me considero uma guardiã da natureza. Da natureza que sai. A natureza, ela cura nós. A natureza é a nossa saúde mental. E os alimentos que saem da terra, sem veneno. Então, ela é muito importante do remédio tradicionais, remédios medicinais que falam. Que ainda existe lá no Mato Grosso do Sul, muitas Nhandesã ainda que conhecem muitos remédios para os cânceres, por exemplo. Diabetes, né, que é muito comum, eu estou vendo pessoas muito diabéticas. Que aí a nossa tradição, a nossa cultura prepara o remédio e faz uma reza. Como eu fiz hoje para Priscila, que é uma amiga minha que a gente estava passeando ali hoje, conhecendo a cidade. E tem uma coisa que eu estava me esquecendo de colocar aqui nessa pauta. Muitos da minha tribo, da Kaiowá Guarani, ainda tem muitos Nhandesã. Mas às vezes eu fico pensando como eu estou aqui na liderança, representando meu povo, as mulheres. Eu agradeço muito, eu tenho orgulho de ser nascido Kaiowá Guarani. E essa coragem que eu tenho de falar pelo meu povo, que tem muitos ainda, as Nhandesã, que elas salvam. E que também, uma vez em Brasília, teve uma reportagem que perguntou para mim assim, o que você acha dos médicos? Exemplo. Aí eu disse assim, o que eu acho eu não vou responder, mas eu vou falar aqui da minha tribo. Tem as médicas, a gente fala em Nhandesã, médicas e médicos tradicionais que não têm salário. E aqueles que estudam no Quatiá, às vezes nem entende o corpo humano direito, só entende papel. Desculpa de falar essa palavra. Eu falei assim lá. E a gente, Nhandesã tradicionais, que às vezes preparam um remédio, sabe o remédio. Trabalham, às vezes, a maioria parte voluntário, com amor, como agora há pouco a Nádia disse. Com amor, prepara. Mas tem também pessoas que se formaram, médico, trabalha com ódio. Mata com injeção.
Mata com a caneta. Aí fala assim, o médico aqui, protocolo, pode pôr um remédio e tal, o que aconteceu com a minha mãe. Eu não posso entender de medicina, porque eu não sou estudar, mas eu entendo de remédios tradicionais, que eu acho que é muito importante. Então, eu nasci e me criei vendo a minha mãe fazer remédios tradicionais. Mas eu passei uma prova muito difícil, eu perdi minha mãe nas mãos da caneta e da injeção. Porque, então, a importância do remédio, medicina, né? Medicina que fala. Não sei se é remédio, medicina, a palavra também está sendo difícil, mas eu estou falando aqui. Depois vocês tiram a conclusão da cabeça. Então, é muito importante isso, para que possa, como eu gostaria muito, por exemplo, de aumentar o meu viveiro. Eu tenho meu viveiro lá. Eu faço tudo de pouquinho, porque eu não tenho apoio. Mas eu começo de mim mesmo, porque eu dou exemplo para o meu povo. Porque se eu não levantar e fazer, quem que vai levantar e fazer? Como, por exemplo, o viveiro do meu viveiro medicinais. Como no meu território já acabou, está em extinção, eu procuro plantar para reproduzir, para salvar as outras aldeias, até mesmo para chegar na cidade, até mesmo em outros estados, até mesmo para atravessar o país. Esse é um conhecimento. Então, é muito bom. O remédio medicinais e tradicionais, ele está em extinção. Eu sinto isso lá no Mato Grosso do Sul. Agora, 15 dias para trás, antes de eu viajar, eu tive que viajar quase 200 quilômetros para conseguir um remédio para dor de coração. Minha filha estava sentindo. Não tem mais na minha região. E ainda que eu fui procurar as mudas para me trazer no meu território, porque já pensando não só da minha filha, pensando no povo, nas mulheres, na juventude, nos homens que estão na cidade também. Apesar que a gente, tribo indígena, nós sofremos muito ódio por esses bolsonaristas. Eu tenho muito amor, porque também são seres humanos. Só que o ódio, o espírito ruim, tem pessoas que aceitam isso e aí faz tudo errado. Faz tudo ao contrário. Até mesmo a Nhadeçu, por que morre no Mato Grosso do Sul queimada dentro das suas casas de rezas? Porque a gente é considerado como feiticeira. A gente faz o nosso reza para preparar para invadir a terra. E muitos morrem queimada. E isso, para mim, é um desrespeito, é um desumano. Eles estão assassinando uma médica, uma pessoa valorosa. Com ela foi tudo. As histórias, o livro, porque pessoa é livro. Para mim, eu coloquei o nome de livro. Você que precisa saber alguma coisa, vai perguntar para uma pessoa, sabe? Como a Nádia. Ela sabe preparar remédio. Eu vi ontem hoje ela passando remédio na mocinha lá, bonita. Esse é o nosso papel. Faz com amor. E isso tem que se multiplicar. O nosso trabalho, o nosso conhecimento, ser valorizada. Tem muito valor. Eu penso isso, né? Sobre a parte do remédio. Obrigada, Clara. Nádia, Disseram que nosso tempo acabou. disseram que o nosso tempo acabou. Vou pedir para você fazer sua fala. E aí a gente agradece a todo mundo e convida as pessoas da plateia a fazerem conversas individualizadas. Elas vão ficar aqui, vocês podem conversar de forma Sim, direta elas com olhem para elas. fora depois, né? Vai ter a mesa lá fora, aí dá para continuar essa conversa lá fora também. Mas pode fazer sua fala Perfeito. de encerramento, Nádia. Gente, não dá para falar num tema desse em poucos minutos. Eu acho que a Flip tem que mudar esse formato.
A gente precisa reivindicar espaços de luta, porque isso aqui não é um espaço só de conversa. É um espaço de luta, é um espaço de construção de luta, de outras lutas também que se juntam a nós. Então, acho que a gente tem que repensar esse formato. Vocês não têm culpa de nada, vocês só estão cumprindo o que a Flip fala. Mas, assim, é que para falar em poucos minutos é muito difícil você fazer esse resumo, né? Imagina, falar de uma caminhada, eu estou com 57 anos, já vou fazer 60 anos, daqui a 2 anos. Faço 58 esse ano, então é uma caminhada. E, para falar de medicina, eu vou resumir assim. Primeira coisa que precisa fazer é conhecer o próprio corpo e os conhecimentos que a gente traz, que são das mães, das avós, etc. Ouvir bastante. A gente só consegue fazer algo se a gente escuta. O momento de escuta é importante. E eu vou defender alguns médicos. Eu tenho uma médica aqui na plenária. Levante aí, doutora Laila. Doutora Laila, ela acompanha os povos lá no sul da Bahia. Então, ela é uma médica que faz um diferencial. Deve ter outros por aí que eu não conheço, só conheço ela aqui. Os outros, vocês me desculpem, mas também sejam contemplados. É a primeira pessoa que eu cuidei foi da minha mãe. Minha mãe teve um acidente e eu tive que cuidar da perna dela. Ela se recusou a ir para o hospital, eu tive que dar ponto na minha mãe, sem nunca ter preparado a medicina que ela fazia. E, para mim, foi muita honra. Eu chorava muito também, claro, porque assim, tocar no corpo que você conhece é muito mais dolorido do que no corpo desconhecido. Tocar no corpo de uma irmã, de um irmão. Imagina que eu sepultei minha filha com 11 anos. Então, são muitas dores acumuladas, né? Mas isso faz a gente ficar forte espiritualmente, porque a nossa missão vai muito mais além do que a gente vai perdendo no caminho. E a gente não perde, a gente ganha aliado espiritual, como já falei. Então, cuidar da minha mãe foi o maior desafio para mim. Ela mandou preparar uma pomada que eu nunca tinha feito, mandou preparar as tinturas que eu nunca tinha feito. E eu falei, como é que eu vou fazer? Ela, você sabe fazer. E aí, se eu sei fazer, eu vou fazer. Eu sou de uma época que você dizia assim, vai fazer, você faz. Você não pergunta por quê. Né? Ah, por quê, minha mãe? Eu vou fazer. Tem fulano, fulano. Estou falando para você, você vai fazer. Então, eu preparei essa medicina com tudo que eu já tinha caminhado com ela. Porque é isso, não se aprende medicina na universidade. Me perdoe, viu, doutora? Não se aprende medicina na universidade. Se aprende medicina caminhando com quem trabalha com medicina. E é esse caminhar que faz a gente hoje ser mulher medicina, ser uma bruxa, ser uma curandeira. E por que não a feiticeira? Não me incomodo, não. Porque isso nos engrandece. As pessoas que são ignorantes não sabem o que significa isso. A gente diz assim, a ignorância causa a violência, causa o racismo. E isso traz a morte. Mas é pela ignorância das pessoas. Preparar a medicina, como eu tive que preparar, na lua certa, no horário certo, no momento certo, isso é um aprendizado que ninguém manda escrever. Isso é oralidade. Nós somos povos da oralidade. E eu tenho que fazer tudo de acordo com como ela fez, sem tirar nem pôr. De acordo com o que eu observei. Ou seja, nossas mães, nossos avós não falavam assim, aprenda isso aqui que você vai fazer tal dia. Você tem que observar. E no dia que ela pedir para fazer, você faz. Então, é um pouco dessa oralidade que a minha vida se resume. Né, nos cuidados, e aí conhecer as plantas. Eu retardadamente entrei na universidade, porque todos os meus irmãos foram para a faculdade e eu não quis ir. Eu fiquei fazendo esse trabalho de conhecer território, conhecer medicina, conhecer plantas, preparar os viveiros. E nessa caminhada, eu aprendi que eu não devia ir para a universidade. Então, quando eu fui convidada a fazer parte da universidade, foi quando eu, junto com mais 11 etnias, construímos a primeira proposta curricular na Bahia, fizemos a primeira licenciatura intercultural na UNEB, a Universidade Estadual da Bahia. Então, assim, meu nome está na comissão organizadora que elaborou esse documento da proposta curricular. Não foi a universidade, fomos nós. Nós construímos exatamente o que a gente queria estudar na universidade. E isso fez toda a diferença. Então, nesse momento, eu entrei na universidade com o conhecimento que eu já ensinava na universidade. É muito louco isso, né? Mas a professora me convidou, você vai dar uma aula no curso de pedagogia. E eu preparei a minha primeira aula no curso universitário,
para uma turma de 51 pessoas, 50 mulheres e um homem, que fazia pedagogia numa cidade no norte da Bahia. Elaborei a proposta, e aí a professora falou assim, todos os professores vão fazer essa proposta da universidade. Eu era só uma aluna, começando o curso. Então, eu percebi que aquele lugar não me cabia como estudante. E eu não fiquei preocupada, eu queria muito fazer um mestrado, um doutorado, eu até lutei para alguns, mas todos muito distantes, tinha que falar espanhol, tinha que falar não sei o quê. Olha, gente, eu não estou preparada para isso, não tenho tempo para isso. Então, esse trabalho da educação, desde 92, eu estou na educação, me levou nesse caminho da medicina como proposta de conteúdos para as aulas. E isso enriqueceu as aulas. Isso fez uma diferença nas aulas. Então, hoje, eu não vou falar de quantos trabalhos eu já fiz, porque isso é muitos, mas, só resumindo, hoje eu realizo o encontro de mulheres, cerimônias com as medicinas, e quando a minha filha estava para dar os seus últimos suspiros, eu coloquei a ayahuasca na boca dela e eu falei assim, se ela tiver que viver, ela vai viver, porque eu confio muito nessa medicina. A rainha da floresta, ela cura tudo, todo tipo de doença, inclusive AIDS, inclusive câncer. Mas eu falei, se não for da vontade do grande espírito, que ela vá em paz. E aí a medicina falou isso, ela foi em paz. Uma criança de 11 anos, que já era uma bruxinha. E 2 anos depois, encontrei 2 mulheres que falaram assim, a sua filha foi minha primeira mestra. Então, quanto orgulho para uma mãe ter gerado uma criança tão iluminada. E eu fiquei feliz de ouvir isso. Eu estou sempre com ela, eu ainda amamento ela. Então, estar nos braços de uma criança que quando você volta, você vê que ela não está ali fisicamente, às vezes ainda é muito emocionante. Mas eu agradeço cada dia por ter gerado esse ser. Eu agradeço a minha mãe ainda estar viva, ainda ser a minha orientadora, a minha mestra. E esse doutorado que eu acabei de receber, do Notório Saber, não é meu, é de todas as pessoas que nessa luta caminha comigo, junto comigo, que ouve as minhas falas e leva para a sua vida e depois diz, sua fala transformou minha vida. Não tem coisa melhor. Então, esse doutorado não é só meu. É de toda uma luta, é de toda a comunidade, é de todo o povo, de todos os povos. E eu acho que a minha próxima oficina vai ser no território da Clara. A gente precisa fortalecer os territórios. Eu falei para ela, eu vou estar mandando também sementes para ela, mas quero estar junto para ensinar elas a preparar as medicinas. Medicinas que curaram tanta gente, quantos depoimentos já ouvi da cura do câncer de pele, da cura do câncer. Eu curei minha mãe, quer dizer, eu não, a medicina curou minha mãe, mas minha mãe confiou em mim. Minha mãe foi diagnosticada com 3 cânceres de leucemia. Ela fez exame ano passado, não tem mais câncer nela. Ela acreditou que as garrafadas que eu fazia ia curar. Eu acho que tem uma coisa de fé nas nossas medicinas. Esse cuidado, esse amor. Primeiro, você tem amor pelo que você faz. Faz toda a diferença de você entrar no consultório. Depois, você vai cuidar de uma pessoa, não é aquela coisa, entrou, se tirou meio de pressão, não sei o quê, como é que faz? A triagem e você vai embora. É um cuidado de uma manhã toda, de uma tarde toda. É um cuidado de conversa também. Então, eu agradeço ao Grande Espírito por estar nesse lugar, nesse momento, mas estar nesse lugar, desse nível que eu estou, por causa da minha mãe. Então, eu agradeço a ela, cada passo que eu dei até aqui. Agradeço a cada pessoa que, nessa caminhada, esteve comigo, registrando e fazendo dessa minha voz ir para outros lugares. Então, não é por acaso. Nada é por acaso. Nem a morte é por acaso. A gente precisa compreender que a gente não manda no universo. Existe um arquiteto que cuida de tudo isso. Quando as coisas acontecem, não importa como, é o momento daquela pessoa. Ah,
sua filha morreu muito nova, foi negligência do hospital, negligência do médico. Não foi. Era o momento dela. Era como tinha que ser. Você tem que ter um amadurecimento muito maior para compreender que a morte só quer desculpa. A desculpa é sempre o outro. Mas a gente não entende que com o grande espírito tem todos os nossos registros. E o nosso destino já está traçado. Não importa o que você faça, até uma topada que você leva, está escrito no seu destino. Se a gente for falar do contrário, nós vamos ser muito egoísta. Então, o ego não faz parte da cura. O ego nos empobrece. Então, a gente precisa compreender que tudo que acontece não é por acaso. Não tem um ditado que fala que não cai uma folha sem a permissão do grande espírito? Tudo acontece porque tem que ser assim. Então, que a gente compreenda que a gente não pode mudar o mundo nem a cabeça das pessoas, mas a gente pode contribuir para que possamos, as próximas gerações possam usufruir de coisas que a gente não teve capacidade ou não teve oportunidade de usufruir. Que o grande Espírito ilumine cada um de vocês e que a gente possa estar nessas outras rodas. Minhas medicinas estão ali, algumas delas que não deu para trazer tudo, mas eu tenho ali uma pomada, que chama Pomada Milagrosa de Babosa, que já curou muitas pessoas do câncer de pele, mas ela também serve para muitas outras coisas. Tem o creme ginecológico, que além de ser ginecológico, também é lubrificante. E só tem 2 tinturas, que é uma de artemisia e uma de unha de gato. A unha de gato é para as dores das articulações, para as colunas, né, para lombar, para o ciático, dores que a gente vai na velhice e vai adquirindo. E a outra tintura, que é a artemisia, ela é antifúngica, mas ela também cura câncer. A artemisia também é aquela que cuida dos sonhos. A artemisia é a erva do fogo, mas ela também cura o câncer que está impregnado no pulmão e principalmente no útero. Então, medicinas que nos acalmam a mente. A artemisia limpa as memórias de abuso, memórias que vocês imaginam que não tem agora, porque vocês não fizeram essa retrospectiva. Lembrar de como foi o parto de vocês. Tudo acontece aí nesse momento. Para compreender hoje, eu tenho que saber como eu nasci. E isso é um trabalho que eu faço nas minhas rodas. Espero que um dia vocês possam estar nessas rodas para conhecer melhor o corpo de vocês e, principalmente, como vocês vieram e por que estão aqui nesse mundo, nesse presente agora. Gratidão. Coecatura até. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito Obrigada, Clara. Obrigada, Nádia. Nádia, Clara. A Nádia está certa. Isso aqui é uma luta, a gente não tem tempo que caiba tudo isso. A gente sabe disso, tem a questão do tempo, por isso a gente convida vocês. Muito bom ouvir. Todo mundo agora lá também continuar trocando com elas. A saída é aqui à esquerda e a gente tem As mesas as ali. mesas vão continuar aqui na Casa Poéticas Negras. Elas vão estar, vocês saindo aqui à esquerda, elas vão estar ali aqui na fora frente. para vocês poderem conversar. Quando vocês vão saindo, eu vou só cantar despedida. Tem que fechar, viu? Ai, shea cobecatu, piagua suracé, maramuyanga usuete, yandeia maramuyanga ucararemé. Ai, shea cobecatu, piagua suracé, maramuyanga usuete, yandeia maramuyanga ucararemé, yandeia maramuyanga ucararemé. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Parentes, eu agradeço de coração. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. A nossa luta é muito grande, mas nós lutamos por precisão. Viva o Grande Espírito! Viva as mulheres! Obrigada, gente. A gente vai se preparar para a próxima mesa.